Olá, pessoal, a mais uma aula, né? A gente vai continuar falando sobre dinâmica do clima. A gente vai falar agora de alguns aspectos sobre os tipos de chuva, frente fria e, por último, uma das classificações climáticas do Brasil, tá? Lembrem que classificações, tanto de relevo como climática, varia com o tempo e de acordo com os pesquisadores. Então, não é uma coisa dada e posta que só existe aquela, tá? Existem algumas variações, certo? Então, vamos lá, começar, compartilhar com vocês o slide, começar a nossa aula, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a questão continuar, né? Sobre a dinâmica do clima, né? A gente vai falar agora, iniciando, sobre a frente fria. Por que especificamente a frente fria, apesar de existir a frente quente? Porque essa é a mais comum aqui no Brasil, tá? Então, o que é uma frente, né? Uma frente é a linha dianteira da massa de ar. A gente estava falando lá em outras aulas sobre as correntes marítimas, agora a gente vai falar sobre as massas de ar, agora pelo ar, também tem correntes, certo? Então, uma frente é essa linha dianteira, né, da massa, e aí essa superfície limite de contato entre uma e outra. E aí, quando ocorre a frente fria especificamente, né? As frentes, mas a fria que acontece mais aqui. Então, ocorrem quando duas massas distintas se encontram. Então, a massa fria com a massa quente se encontram, e aí, nesse contato, né, nessa limite, esse início aqui que elas se encontram, uma tende a empurrar a outra, ocorrem mudanças bruscas de temperatura. Na frente fria, obviamente, vai acontecer mais a diminuição da temperatura, certo? As massas de ar, elas não se misturam. Então, uma empurra a outra. E aí, desculpa aqui, não voltou. As massas de ar, então, elas não se... Estou tentando voltar aqui, está saindo, desculpem. Então, as massas de ar, elas não se misturam, então uma tenta empurrar a outra, e aí pela questão física, né, de densidade, se aí vocês forem lá para lembrar da física, o frio, né, o ar frio acaba ficando abaixo, porque ele é mais denso, né, do que o quente, e aí essa frente fria, ela é um estado provisório, tá, da massa, até cada uma seguir seu rumo. Porque elas não vão se misturar, então naquele momento é que fica todo mundo meio frio e mudando, e mudança brusca, causa chuva em alguns lugares também. Então, é essa desestabilização das massas, mas é um estado provisório, tá bom? Da massa. E aí a gente tem a frente fria, que é a mais comum no Brasil, né? E aí, principalmente, a gente tem com a massa polar, que ela já avança no Brasil, que foi a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, sobre as correntes de massa de ar que estão no Brasil. Então, a gente tem a polar aqui, né? Ela tem influência principalmente no inverno. E aí, quando ela avança sobre a tropical, normalmente é quando essa frente fria chega, quando ela está tentando chegar aqui, frio e chuva, né? E a frente quente, que apesar de não ser tão comum aqui no Brasil, ela é uma massa tropical, quando a massa tropical avança sobre a polar. Então, normalmente tem lugares frios, que predomina o frio, quando a massa tropical, na época provavelmente do verão, tenta chegar lá, tá? E sobrepor. No Brasil é a frente fria que a gente tem mais, porque aqui o clima é mais tropical, obviamente. As massas são mais tropicais. Aí a gente vai aqui para as chuvas, tá? Então, chuva é a transformação da água do estado gasoso para o líquido. Para chover, precisa ter alguma instabilidade, tá? Uma troca de calor na atmosfera que leva a precipitação. E aí aqui um ponto importante para vocês lembrarem. Precipitação não é só chuva, né? A gente tem um granizo, neve, orvalho, toda essa mudança do estado da água de um para o outro, tá? Então, chuva, nevasca, granizo, orvalho, evaporação, tudo isso é precipitação, não só a chuva. E aí a gente tem aqui especificamente os tipos de chuva, tá? Com esse slide aqui fica melhor. Então, a gente tem basicamente esses três, de forma geral. Então, a gente tem as chuvas frontais. Como é que são essas chuvas frontais? Ocorrem quando duas massas de ar, uma quente e outra fria, se encontram de frente, né? O resfriamento provocado pela massa ou frente, junto àquela carregada com vapor de água, provoca precipitação. São chuvas de longa duração e afetam áreas extensas. Observe o esquema a seguir. Então, são essas duas massas tentando, elas não se dão bem, né? Então, a massa quente tende a subir e a fria tende a descer. E nesse choque aí, então, causa essa chuva,
que ela é mais extensa, nessa frontal, certo? É um dos tipos. Outro tipo de chuva, orográfica. Esse termo aqui a gente já usou em outros assuntos. Orográfico é sempre em relação a relevo. Então, são chuvas que têm a ver com a questão do relevo do lugar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um esqueminha explicando. Então, ocorrem quando nuvens encontram a barreira orográfica de relevo, né? Serra, escarpa ou montanha, e começam a ganhar altitude para transpor, né? Então, essa nuvem vai chegando e vai subindo. À medida que essas nuvens vão subindo, a temperatura, então, cai e a água, em forma de vapor, atinge o ponto de saturação, né? Ocorrendo, então, a precipitação nesse ponto, né? Que aí, lembre lá, precipitação, chuva, granizo, enfim, certo? No Brasil, isso acontece com frequência na vertente atlântica da porção oriental do Brasil, então os que vão saindo do Atlântico e tentando subir, junto à Serra da Mantiqueira e à Serra do Mar, por exemplo, no Sudeste, tá? E tem esse exemplo aqui do lado, saindo do litoral, ela vai subindo, subindo, como o clima, a temperatura aqui é mais fria, então essa massa ar quente ela vai ganhando altitude e aí a temperatura vai caindo, né? E aí então causa essa chuva. Ela encontrou uma outra temperatura mais fria, tá? Chuvas convectivas. Quais são essas? Essas convectivas são provocadas pelo movimento vertical, aí a gente não está falando mais de frontal, né? Horizontal, vertical, do ar ascendente, quente e úmido. Lembre que o ar quente ele sempre tenta subir, tá, gente? Ele não fica embaixo, ele sobe. Quente e úmido, e, portanto, mais leve, então sobe. E aí, quando ele vai tentando subir com as camadas superiores da atmosfera, naturalmente são mais frias. Lembra lá das camadas, né? Troposfera, exosfera. As camadas superiores são mais frias do que as que estão aqui embaixo. E aí, com esse contato, tem uma queda de temperatura, então ocorre a condensação. Normalmente são fortes pancadas de chuva, conhecidas como toró, e só que é de curta duração. Então, a gente vê muito, né? Nos lugares chove e de repente dá aquela chuva muito forte, mas de repente acaba. Provavelmente, esse tipo de chuva é o convectivo, tá? Então, foi o ar quente que tentou subir, encontrou a atmosfera mais fria lá em cima, então condensou e a nuvem, então, começou a chover, tá? Porque esse ar quente encontrou uma temperatura mais fria nessa estabilidade, então a chuva começa a cair, só que é rápido, só foi por essa causa, não foi de relevo orográfica, nem frontal de massa de ar, que é uma chuva mais demorada, certo? Aqui a gente tem uma das classificações climáticas, esse aqui está no livro de vocês, mas se vocês forem na internet, vocês vão achar diversas outras, inclusive aqui da nossa região. Alguns mapas, alguns estudiosos não incluem tropical de altitude aqui no Espírito Santo, outros incluem, porque aí tem a classificação diferente de altura, de elevação, enfim. Aí cabe a vocês refletirem qual que vocês acham mais adequado. Aqui no Nordeste mesmo, esse aqui não inclui essa parte aqui em Alagoas como sertão nordestino, como sertão, semiárido, desculpe, mas faz parte do sertão alagoano, por exemplo. Então, ao meu ver, que convivi lá por muito tempo, faz total sentido essa ponta aqui de Alagoas ser semiárido, tem todas as características, não tem característica tropical. Então, é uma classificação que depende, tá? Mas todas elas têm um embasamento científico, aí depende dos estudiosos, né? De como é que eles classificaram. Essa é a classificação mais básica que está no livro de vocês. E aí aqui fica a questãozinha para vocês resolverem como treino, de identificar as principais características. Por que um lugar é classificado, por exemplo, como tropical e como tropical de altitude? Qual a diferença? E para subtropical? Dentro do equatorial, tem dois tipos, equatorial úmido e equatorial subúmido. Qual a diferença? Como é que se classifica para ser úmido e subúmido? Tentem identificar as diferenças para a gente entender o que é que faz essas classificações. Se acharem algum outro mapa na internet, façam dessa classificação também, certo? As diferenças. Que aí pode ser um pouco diferente desse aqui também. E não é questão de certo e errado, é questão do estudo, tá bom? Vamos terminar aqui então a aula de hoje. E aí até a próxima, pessoal.